Oi, gente, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu. E hoje é o nosso primeiro vídeo do mês, né? E acho que não tem forma melhor de eu começar o vídeo do que contando um pouco aí da minha história, né? Para eu realmente agradecer pelas coisas que Deus fez, faz e ainda tem que fazer, né, na minha vida. Então, assim, eu te aconselho a assistir até o fim, então não feche este vídeo porque vai ser muito edificante para você, como eu acho que é edificante quando a gente escuta, né, a história de uma pessoa, como que Deus trabalhou na vida de uma pessoa, pra gente entender um pouco do caráter de Deus, sabe? Eu gosto muito de ficar refletindo e assistir a vídeos que as pessoas contam a história delas, como que Deus agiu. Então eu te aconselho a assistir até o fim. Bem, eu vou tentar resumir porque falar da nossa história, contar, gente, em um vídeo, assim, de forma bem curta, é difícil. Mas eu vou tentar resumir. Bem, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, né, no útero ali, era um bebê, minha mãe barriguda, grávida, minha mãe batizou. E quando ela foi, né, batizar, a pessoa que batizou minha mãe falou pra ela: olha, bendito seja o fruto no teu ventre. E depois, quando eu era pequena, ainda depois que eu já nasci, né, eu ainda escutei, minha mãe me conta, né, que muitas outras pessoas também falavam: olha, bendita essa criança sua. E um dia, umas irmãs da igreja visitaram lá a nossa casa. Elas vieram de muito longe, minha mãe nem conhecia elas, assim, elas nem conheciam a nossa história. E elas oraram, depois da oração, Deus usou de uma delas para falar para minha mãe assim: não se preocupa com seus filhos, nem com a educação deles. Educação, assim, gente, eu falo o termo acadêmico. Porque Deus vai mexer na estrutura do governo, da política, Ele vai entrar ali e vai movimentar aquilo para trabalhar em favor dos teus filhos. Os seus filhos serão abençoados e terão uma ótima educação. E essa profecia se cumpriu 16, 18 anos depois, gente. A gente vai chegar lá. Aí, passando bem mais pra frente agora no tempo, quando eu era adolescente, eu tinha lá os meus 14, 15 anos de idade, eu lembro que era uma fase que eu, assim, me questionava muito, perguntava muito, refletia muito sobre a minha vida, e eu fazia questionamentos pra Deus, perguntando por que a minha vida era como era, por que eu sofria o que eu sofria, por que eu sentia o que eu sentia. E um dia, Deus mandou, né, uma pessoa lá em casa, e a gente orou, e depois da oração, Deus usou essa pessoa para falar comigo. E basicamente essa pessoa nunca, né, assim, a pessoa viajou de longe, em outro estado do Brasil, em outra região, não me conhecia, também nem conhecia a pessoa. Ela praticamente falou a minha vida todinha. E Deus respondeu aos meus questionamentos que eu tinha sobre por que a minha vida era como era, por que eu sofria como eu sofria, sentia o que eu sentia. E eu fui entender, né, porque Deus falou que era preciso eu passar pelo que eu estava passando, porque, claro, além de ser o processo de Deus na minha vida, era também uma forma de amadurecimento e também porque tinha muito a ver com o ministério que Deus tinha na minha vida. De que como Deus iria me usar para que eu trouxesse pessoas para Ele, trouxesse pessoas para Jesus através da minha vida e através do que Ele estava fazendo na minha vida, mas era preciso passar por esse processo doloroso. E foi muito bonito, sabe? Assim, mesmo que Deus nem precisasse me dar respostas, hoje eu falo que Ele sempre se fez presente, me contando, me deixando consciente do que Ele tinha para minha vida. Tá. Aí eu lembro que quando eu tive lá os meus 18, 19 anos, eu estudei. E se cumpriu aquela profecia que a irmã tinha feito, né? Quando eu ainda era pequena, bebê. Que eu estudei, gente. Eu estudei, a minha família, eu sempre gosto de deixar isso bem claro. Eu vim de uma família de classe média baixa. Então os meus pais não tinham condição, assim, gente, nenhuma de pagar uma faculdade. Mesmo que eu fizesse uma federal, a gente tem que considerar que eu tinha que mudar, né, de estado e morar em um apartamento. E teria que pagar o aluguel, né? E mesmo assim os meus pais não teriam condição para isso. E aconteceu que Deus mexeu no governo. Já tinha um tempo que Deus tinha mexido ali no governo.
que tinha a questão do ProUni, do FIES, e eu, pela graça e misericórdia de Deus, né, hoje eu entendo, não é sobre a minha inteligência, não é sobre a minha capacidade, mas tudo é porque tinha a mão de Deus por trás de tudo que aconteceu na minha vida, de todas as bênçãos que eu já recebi. Hoje eu entendo que não veio do meu esforço, mas veio da mão de Deus que estava me guiando, me guardando e me abençoando o tempo todo. E aí eu estudei, ganhei uma bolsa 100% integral numa faculdade da minha cidade. Ela era uma universidade privada. Eu ganhei a bolsa 100% e estudei, ganhei o diploma, gente, presente de Deus. E aí aconteceu que, como se já não fosse o suficiente, o que até então Deus tinha feito na minha vida, Ele tinha muito mais, gente, pra mim, e eu nem sequer me manjava, me tocava do que Deus tinha pra mim. Aconteceu que aí eu conheci o meu marido e vim pra Alemanha. Gente, nem nos meus melhores sonhos eu pensei um dia mudar de país, mudar, né, e morar em outro país, porque era muito fora da minha realidade por vários motivos, né? Tinha que juntar muito dinheiro, onde que eu ia arranjar tanto dinheiro assim? Minha família era pobre. E o que eu ia fazer nesse outro país? Como que eu ia aprender a língua? Como que eu ia se virar, né? Mas Deus, gente, Ele sempre faz as coisas acontecerem de uma forma que a gente para e pensa, é só Deus para fazer. A gente fala com toda certeza e convicção e clareza que foi Deus e não foi a gente. E aí aconteceu que esses tempos mesmo, umas semanas atrás, eu comecei a refletir o quanto que era Deus o tempo todo na minha vida e o tanto que eu tenho que ser grata e sou grata, agradecida pelo que Deus fez e faz na minha vida. Esqueci de um detalhe aqui. Um dia antes de eu pegar o meu voo e vir para a Alemanha, né, Deus usou de uma pessoa para falar comigo. Gente, hoje eu falo, Deus, Ele sempre quis me contar, me deixar consciente do que Ele tinha para minha vida. E essa pessoa pegou e falou assim pra mim, eu nunca esqueço essa palavra, foi muito forte, nunca fez tanto sentido na minha vida. Que essa pessoa falou, olha, pensa no pé de banana, né? A bananeira. Aí pensa o cacho de banana. O bom do cacho de banana, o bom da banana, é que você pode tirar o cacho da bananeira ainda quando ele tá verde. E aí você pega, embala ele no jornal e coloca num lugar bem escuro e aquele cacho vai amadurecendo. Aí de repente solta um perfume bem gostoso e você sabe que a banana tá no ponto de comer, né? E aí essa pessoa falou, e a mesma coisa acontece na sua vida. Foi uma metáfora que Deus estava usando para falar comigo. Que a bananeira representava a minha família, que é a estrutura, que é tudo, né, gente? E o cacho era eu. E que falava, você tá saindo ainda assim verde da sua família. Na época eu tinha 22 anos de idade. Você tá saindo ainda verde da sua família, muito imatura, não tá madura ainda. Mas eu vou te tirar e vou te colocar no escuro, colocar longe de tudo, porque você vai amadurecer. Eu nunca esqueço dessa palavra que Deus me deu. Você vai amadurecer. Falou pra mim assim, Deus, que na Alemanha seria o país onde Ele escolheu o lugar, né? O país que eu tô aqui é onde Deus escolheu para trabalhar na minha vida, para me amadurecer, para que Ele pudesse me usar pelo propósito que Ele já tem na minha vida. E eu lembro que, né, Deus falou pra essa pessoa falar pra mim, né? Ele falou, eu te vejo chorando muito. Eu te vejo lá naquele país chorando muito, mas chorando muito. Às vezes tá pensando em desistir. Mas Deus te fala, coloque no teu coração. Assim que você colocar o teu pé naquele país, coloque como tua oração o Salmo 91. Esse salmo vai ser a sua oração durante todos os dias que você estiver naquele país. E, gente, eu lembro que quando ele falou isso, na hora eu nem liguei muito, sabe? Porque eu sou uma pessoa, às vezes, muito cética, às vezes. Tem a ver um pouco com o meu temperamento melancólico, sou bem crítica.
E eu falei assim, não, gente, chorar, olha só, eu, Thalia, né? Chorar pra quê, gente? Vou estar na Alemanha, país maravilhoso, tudo perfeito. Eu não vou chorar, não, gente. Se for pra chorar é de alegria, não vou ter tempo nem pra ser triste, vou ser feliz lá. Mas Deus, Ele sabe exatamente como trabalhar em nossas vidas. Não deu uma semana que eu tava aqui na Alemanha, eu já aprendi a chorar e pensar, Deus, eu preciso de Ti. E o Salmo 91, até hoje, ele é muito a minha oração, porque nos momentos de angústia, nos momentos que eu me sinto sozinha, né, por mais que eu ligo pra minha família, converso, tá distante, né, gente, não é a mesma coisa. E eu me sinto às vezes sozinha, triste, eu só lembro do Salmo 91, né, que aquele que confia no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aquele salmo, toda a profecia daquele salmo se cumpriu na minha vida, porque eu lembro que estava aqui na época do corona, né, gente? E aquela parte do salmo que fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido, se cumpriu na minha vida, né? A pandemia não me atingiu, graças a Deus não peguei o vírus, nada aconteceu comigo. E nos meus momentos de angústia, de tristeza, eu só lembro, né, que o Altíssimo é um lugar de refúgio. Se a gente aprende a confiar nele, ele cuida da gente como ninguém. E que fala também no Salmo 91, né? Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia e na tristeza e vou livrar. Né? Deus fala assim, você vai me chamar e eu vou te responder e eu vou estar com você na sua angústia e eu vou te livrar da sua angústia. E quantas vezes na minha angústia eu coloquei esse salmo na minha boca, recitei e falei, Senhor, está escrito que se eu te invocar, o Senhor vai responder, vai estar comigo, vai me confortar, vai me livrar dessa angústia. E o Senhor foi um socorro presente na hora da angústia. E só um detalhe aqui, né, que eu quero deixar bem claro. Esse Salmo 91, por incrível que pareça, ou coincidentemente, era um salmo que desde quando eu era pequena minha mãe me ensinou a decorar ele, a recitar ele, porque ele era um salmo favorito da minha mãe e ela me ensinou a fazer dele também o meu salmo favorito. Então quando, né, o irmão, né, que Deus usou para falar isso para mim, que o Salmo 91 era para eu estar no meu coração, que seria a minha oração, fez muito sentido, porque nossa, era muito coincidência, né? Mas enfim, o que eu gostaria de falar pra vocês é que, só um detalhe, que tudo que eu tô vivendo hoje, eu jamais pensei, jamais pedi pra Deus, Deus me dá, né, uma condição pra morar fora, eu quero morar fora, quero ter uma vida boa, eu nunca pedi isso assim pra Deus. Mas era da vontade dele que fosse assim. E mesmo que a gente não merece, ele tem prazer em fazer até aquilo que ele nem devia fazer. Mas ele faz porque ele ama a gente, mesmo que ele nem precise da gente. E só pra vocês terem uma noção, eu lembro que esses dias, essas semanas atrás, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração assim, você lembra lá em 2014, 2015, que você estava o Espírito Santo me trouxe essa memória na minha mente, que você estava lá na cozinha da sua casa, com um caderno, seu celular, e você estava aprendendo o alemão e o francês, porque eu lembro na época, assim, eu aprendi inglês, né, aí eu falei, qual outra língua agora que eu vou aprender? Quero aprender outra língua. Aí eu fiquei entre o francês e o alemão. E eu não conseguia decidir, gente, aí eu decidi estudar as duas ao mesmo tempo, e pra ver qual que eu mais gostava, qual que mais, né, era melhor pra mim aprender. E eu lembro que quando eu decidi só focar no alemão, eu sentia falta do francês. E quando eu só focava no francês, eu sentia falta do alemão. E eu não consegui não consegui decidir e aprendi as duas ao mesmo tempo. Eu lembro que assistia vários vídeos em que falava, que assistia as pessoas falar da cultura, do país, da comida. Eu me interessei muito pelos países, né, pela França, pela Alemanha. E hoje, gente, eu tenho assim uma coisa no meu coração de agradecer muito a Deus. Hoje eu moro, né, eu morava no norte da Alemanha, agora eu moro no sul. E onde eu moro faz fronteira com a França. Se eu pego o carro, daqui 20 minutinhos eu já tô na França. E que o Espírito Santo falou pra mim, você lembra que você nem conseguia decidir se você queria focar no inglês ou no alemão? Agora você pode escolher. Você quer treinar o seu alemão, você vai aqui. Você quer treinar o seu francês, quer arriscar, vai pra França. Assim, gente, coisas assim tão pequenas, né? Detalhes. Mas que até isso Deus cuida, Deus
Deus realiza pra gente. E eu lembro de nem pedir pra Deus, sabe? Porque eu tava longe muito da minha realidade, eu nem queria arriscar, como se diz, não queria criar expectativa pra sofrer. Mas Deus realizou isso. E hoje eu sinto uma coisa tão forte em mim de agradecimento, gente, né? Quase 8 anos atrás, eu tava ali estudando essas línguas e hoje eu tenho o privilégio de poder estar nesses 2 países, né? E arriscar e poder falar essas línguas e, nossa, é incrível, gente. Incrível, sabe? Incrível. E a minha mensagem para fechar aqui é uma mensagem com perguntas, né? A gente foca muitas das vezes, eu falo isso até por mim também, sabe? Eu tenho que aprender muito também, eu tenho que assistir os meus vídeos para aprender. Que a gente foca muitas vezes naquilo que a gente não tem. E isso, né, esse focar naquilo que a gente não tem, torna a gente uma pessoa muito ingrata, uma pessoa que reclama, que foca muito na escassez e esquece de olhar e agradecer e ser feliz e contente por aquilo que a gente já tem, por aquilo que Deus já nos abençoou, pela nossa porção. E quando eu comecei, gente, pouco a pouco a pensar em cada coisa que Deus já fez na minha vida, já me abençoou tanto, gente, mas tanto, né? Primeiro, para ter um diploma que meus pais nem teriam condição de pagar e agora morar em outro país. É Deus assim, é Deus. E toda a honra e toda a glória para Ele. Nenhum mérito meu, nem vem de mim. Não é da minha inteligência, não é da minha capacidade, quem sou eu. Mas é tudo para Ele. Para aquele que me fez, para aquele que, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, já escreveu todos os dias da minha vida, já sabe da minha história, já sabe o que Ele tem para mim, e que meu desejo é que Deus simplesmente possa se orgulhar de mim e falar: não me arrependo hora nenhuma de ter criado essa pessoa, não me arrependo hora nenhuma de ter dado a vida a essa criatura, porque ela me honra tanto, ela me dá tanto orgulho. E por mais que às vezes é difícil, né, gente? A gente honrar a Deus, mas a cada dia eu me torno muito consciente de que é tudo pra Ele. Eu tenho que honrar Ele porque eu quero, porque eu amo Ele, não pelas coisas que Ele fez na minha vida. Não só por isso. Não só por isso, mas pela graça dEle. E que hoje eu posso falar pra você, gente, que um dia eu perguntei pra Deus por que Ele permitiu que eu passasse tanto pela escassez quanto pela bonança na minha vida. Porque eu experimentei dessas 2 instâncias, de ter escassez, né? Eu vim de uma família de classe média baixa, pobre. E também hoje eu sou abençoada, eu tenho condição financeira muito boa. Deus me abençoou tanto financeiramente, sabe? Materialmente, tanto. E eu perguntei para Deus por que o Senhor me deixa experimentar a escassez, mas também a prosperidade. E Deus falou para mim: eu estou trabalhando no seu coração, porque eu quero te mostrar que, independente se você tem muito ou se você tem pouco, se você tem tudo ou se você tem nada, eu quero te mostrar que eu sou Deus na sua vida e que só eu basto. Eu te basto. Você não precisa de mais nada. Eu quero te mostrar que você só depende de mim. E eu até vou falar aqui pra você, gente, quando eu tinha pouco, né, morava no Brasil, eu, né, tocava minha vida, eu tinha pouco, assim, pouca coisa, era escassez. Eu tinha meu relacionamento com Deus, né, orava, falava: Deus, tudo bom. Mas parece que quando Deus me abençoou muito, gente, financeiramente, materialmente, quando Deus me colocou no muito, o meu relacionamento com Ele mudou. Antes, quando eu estava no pouco, o meu relacionamento com Deus era frouxo. E quando Deus me colocou no muito, o meu relacionamento com Ele ficou mais íntimo, ficou mais forte. Eu falo aqui, eu sou muito mais crente do que eu era quando... No muito, eu sou muito mais crente do que eu era quando tinha pouco. E é engraçado que para algumas pessoas é assim, quando tem pouco, elas precisam muito de Deus, têm um relacionamento muito forte com Deus. E quando Deus coloca no muito, elas esquecem de Deus, né? O relacionamento esfria, né? Fica afrouxado. Mas no meu caso foi o contrário. Quando Deus me colocou no muito, eu senti a necessidade de agradecer por tudo isso. Uma necessidade muito grande de agradecer por tudo.
por tudo. Eu não mudei o meu relacionamento com Deus quando Deus me deu muito, muito pelo contrário. O relacionamento fortaleceu, o meu relacionamento com Deus fortaleceu. E é Deus que conhece o nosso coração. E Ele sabe como que Ele pode fazer na nossa vida para a gente fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Mas enfim, gente, a minha pergunta aqui é, a gente às vezes fica focado tanto no que não tem, ao invés de focar e agradecer por aquilo que a gente já tem, pela porção e pela bênção que Deus já deu pra gente. E eu, assim como eu contei pra vocês um pouco da minha história, eu não queria que o vídeo ficasse longo, mas já deu aí 20 minutos. Mas assim, o que você pode parar aí hoje e pensar, né? O que eu já sou abençoada? Talvez é um emprego que você acha que você conseguiu porque você é muito boa na comunicação, que você tem seus contatos, porque você tem um currículo bom, mas teve a mão de Deus ali por trás. Talvez Deus te abençoou com a capacidade de ter um carro. E você acha que foi porque você trabalhou muito, juntou dinheiro, mas foi a mão de Deus por trás te abençoando até para te dar um carro. Talvez é porque você, sei lá, você tem um poder aí que Deus te deu de ter alegria até no meio assim, alegria no meio da desgraça. E é Deus purinho na sua vida. Não sei. Eu quero terminar esse vídeo aqui te fazendo essa pergunta para você refletir. Pelo que você pode agradecer a Deus? Não só agradecer, mas pelo que você, se você para hoje e pensa, e você consegue ver a mão de Deus na sua vida, nas pequenas coisas, talvez nos pequenos sonhos que você já teve, desejos, e hoje você fala, nossa, tá virando realidade, eu vivo isso que um dia quando eu era pequena eu sonhei, há uns 8, 10 anos eu pensei nisso, eu sonhei com isso, eu pedi a Deus a isso e hoje eu vivo isso, e até melhor do que eu imaginei. Eu termino esse vídeo com essa pergunta. Faz um exame aí na sua vida, um flashback na sua história e enumere tudo aquilo que foi bênção de Deus na sua vida, as coisas pequenas, médias e grandes. E cante a Deus e glorifique, louve Ele, adore Ele por cada uma dessas coisas na sua vida. Bem, é isso para o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like se você gostou, deixe o seu comentário, talvez você quer compartilhar aqui comigo, com as pessoas que vão assistir esse vídeo, assistir e ler os comentários, como eu compartilhei a minha história. Pode comentar aqui também, se você quiser, sobre o que Deus já fez na sua vida, as coisas boas, as bênçãos. Que todos os dias nós temos chuvas de bênção caindo sobre a nossa cabeça, todos os dias. E a gente só vai conseguir ver, gente, quando a gente começar a abrir os nossos olhos da gratidão, do agradecimento, de parar de olhar aquilo que a gente não tem e ser contente e agradecida pelo que nós já temos. Porque se a gente honra o pouco que Deus já nos deu, no muito Ele coloca a gente, porque se honra o pouco, vai honrar o muito. E mesmo que Ele não dê muito, mas que você seja contente com o que Deus já te deu. E então, assim, se inscreva no canal, né? Se você não é inscrito, para não perder os próximos vídeos. E espero vocês amanhã, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.